Todos nós olhamos para a lua pelo menos uma vez. A lua nos lembra o nascimento, a morte e todos os ciclos entre eles. A lua afeta as marés, os seres humanos, os animais e essencialmente tudo em nosso planeta. As frequências da lua podem ter um efeito profundo em nós e afetar nossos pensamentos são subconscientes. Quais os fatores que aumentam a consciência e trazê-los à nossa consciência? Quando há lua cheia, as frequências são muito mais ativas, então há aumento de atividade e intensidade. Conhecido lua cheia, as pessoas se tornaram violentos. O caso de assassinato mais documentado neste dia, as pessoas ficam lua cheia brilhante, por exemplo, Buda, ou ficar louco. A palavra lune não é sinônimo de lua. Há um aumento nos relatórios de hospitais gerais em departamentos psiquiátricos em uma noite de lua cheia. Aproveite o tempo para observar a lua, observe seus ciclos de mudança. Pense como a lua pode afetar sua vida. Você está sincronizado com seus ritmos naturais e pistas simbólicas, ou você está lutando contra eles? Aprender as energias da lua é uma ótima ferramenta para o seu crescimento espiritual. Ao compreender a energia de cada fase do ciclo lunar, você pode começar a se conectar e trabalhar com ciclos Eros pode afetá-lo pessoalmente. Lua nova. Marca o início, a energia da lua nova para o bem, fazer perguntas, iniciar novos projetos, ir a uma entrevista de emprego, casar, jogos e assim por diante. Isso pode ser feito em um mágico, simplesmente escrevendo em um caderno seus desejos ou pedir ao universo, anjos, seus desejos. Oração, meditação e tudo funciona. Tem uma sessão espiritual. Após a lua nova, a lua veio ser, o que significa que está crescendo em direção à lua cheia. Simboliza o crescimento da germinação da semente. Encerrando a lua crescente é iluminado em parte pelo menos da metade, as coisas se moviam para frente e esperar mais para vir. Ele fornece uma explosão de energia para frente, uma força e potência que você pode entrar. Nossos planos, sonhos e ideias estão crescendo e é um ótimo momento para se concentrar em qualquer coisa que você queira aprofundar, crescer e se comprometer. O tempo entre a lua nova e a lua cheia é ideal para legislar sobre as novas intenções que você coloca na lua nova. É o momento perfeito para ser positivo, motivado a agir com fé. Também é um momento alegre para começar algo novo, assinar contratos ou fazer grandes compras. A energia da expansão apoia novas ideias e até mesmo o encontro de novas pessoas em sua vida. Primeiro trimestre, a lua está atravessando a metade em direção à lua cheia. A semente agora mostra a raiz e estrutura da planta em seu caminho para crescer e progredir. Simboliza um período de força, determinação, concentração, tomada de decisão, reavaliação e compromisso com a ação. Durante esse período, lembre-se de manter o soldado à frente, apesar de quaisquer preocupações, sentimentos ou dúvidas que possam incomodá-lo. Transforme toda a sua energia emocional em uma paixão criativa para que você possa fazer as coisas e terminar as metas. A lua é metade, mas não totalmente iluminada. Embora cresça em iluminação e, portanto, representa atingir e alcançar. Então ele pode ser aplicado ao que você quer ganhar e desenvolver, como amigos, riqueza, habilidades, etc. Este é o estágio de desenvolvimento em que ideias e programas podem ser processados e direcionados antes do próximo estágio de expressão. Lua cheia. Lua cheia, cheia e redonda. Parece que é completamente iluminado pela luz solar direta, pois o Sol e a Lua estão bem na frente um do outro. Sendo totalmente esclarecedor, representa a fertilidade, transformação, aceitação e abundância. A semente é uma flor cheia. O tempo para meditar pode ser iluminado como um Buda. É um momento poderoso para a orientação, cura e intenções positivas, inclusive melhorando suas habilidades mentais. A noite antes da lua cheia é perfeita para carregar sua energia. Você pode sentar e tomar banho ao luar. Além disso, coloque seus cristais, cartões da Oracle, joias significativas e assim por diante na lua ou no peitoril da janela, nesta fase, para purificar e carregar a energia da lua para uma purificação forte. Cuidado com a desvantagem da energia da lua cheia, que inclui estresse, polaridade, pensamentos intensos e comportamento emocional. Transforme esta energia extrema para purificar dirigindo seus pensamentos no papel e realizando uma cerimônia de lançamento.
Depois de uma lua cheia, esse período é chamado de desvanecimento porque as energias em expansão começarão agora a diminuir. É por isso que é o momento perfeito para deixar qualquer coisa que não sirva mais ao seu propósito maior, que você quer liberar ou terminar. Pode ser qualquer coisa, certos relacionamentos, empregos, pensamentos, situações e sentimentos, até perda de peso. A lua vai funcionar para você e você terá bons resultados. Você gostou do vídeo? Curtir e compartilhar, amor e luz.